Somos alunos da Escola Presbiteriana de Canal e estamos fazendo trabalho na matéria de Filosofia a mão do professor Marcos, com o tema Renascimento Cultural. Para entendermos mais a fundo o que é o Renascimento Cultural, nós precisamos primeiro conceitualizá-lo. Bom, o Renascimento Cultural foi um período na Europa entre os séculos XV e XVI que teve como objetivo reviver os valores. Mas como assim reviver os valores? Reviver os valores da cultura greco-romana. Assim como seu nome próprio diz, renascimento quer dizer ressurgir ou renascer, trazer de volta essa cultura e esses valores presentes na cultura greco-romana e na cultura clássica, né? Nós sabemos que a cultura greco-romana é uma cultura clássica, uma cultura muito importante na Europa em séculos anteriores ao Renascimento, e foi um período de grandes transformações em grandes áreas da sociedade europeia na época, como a arte, a literatura, a ciência, a filosofia, a religião, e os artistas e intelectuais do Renascimento buscavam aperfeiçoar as suas habilidades e conhecimentos, inspirados nas obras dos antigos mestres da arte e da literatura, que foram os antigos mestres da cultura greco-romana, e lá estavam eles para reviver essa cultura, trazer de volta e se fazer presente na sociedade. Além disso, o Renascimento também foi um período de grandes mudanças sociais e políticas. Bom, como assim sociais e políticas? Primeiro, que durante o Renascimento o fluxo comercial na época era muito grande devido ao mar Mediterrâneo. As navegações que transportavam produtos, matéria-prima, era muito grande e o fluxo era gigante, porque na Península Itálica, porque como as pessoas vão começar a frequentar mais o mar Mediterrâneo, a Península Itálica, eles vão começar a perceber esse renascimento cultural, a cultura revivendo, e os muitos artistas e intelectuais presentes naquelas áreas vão começar a enxergar, pô, velho, que cultura da hora, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer uma pintura, a gente vai começar a reviver aquela cultura até então perdida na época, mas não tão perdida, ela estava presente, mais um pouco fraca. Então, foi mudando a sociedade e a política, que ajudou a moldar o mundo moderno que conhecemos hoje. Entre os principais nomes de intelectuais desse movimento estão Leonardo da Vinci, muito conhecido, um pintor muito inteligente, o cara era zica, Michelangelo, Rafael, Dante Alighieri, William Shakespeare e muitos outros. Bom, e no ramo da filosofia, houve grandes reflexões sobre política e teologia na obra de autores como Thomas Hobbes e Thomas More na Inglaterra, Maquiavel na Itália e Jean Bodin na França. E com esses nomes nós podemos perceber que o renascimento cultural não se conteve apenas na Itália, mas ele foi se difundindo durante a Europa, ao redor da Europa, durante o tempo do Renascimento. Esses autores contribuíram para a reflexão sobre o Estado moderno. Bodin, por exemplo, é considerado o pai intelectual do absolutismo monárquico. Outras reflexões filosóficas tiveram como preocupação central o humanismo, que é um tipo de reflexão sobre a natureza humana e seus problemas diante do mundo e de Deus. Erasmo de Roterdã, que foi um pensador da época, e Michel de Montaigne estão entre os principais autores dessa corrente. O humanismo, conceituando rapidamente o humanismo, ele pode ser constatado nas obras de literários e dramaturgos do período também, como citados acima. Bom, então este foi o conceito, tá? O Renascimento Cultural foi muito presente na Península Itálica, porém foi se difundindo em toda a Europa durante os séculos em que esteve presente. E até hoje nós podemos ver vestígios dessa cultura nas artes de Michelangelo, Leonardo da Vinci, nas literaturas, nas artes, nas ciências. E a ciência cresceu muito nessa época. E graças à ciência que nós temos hoje é por conta do renascimento cultural e muitas outras coisas que temos hoje em dia. Então, vocês podem ficar aí com a mudança cultural.
Um abraço. Bom, o renascimento cultural traz consigo diversas características. Essas gerarão mudanças na sociedade, no contexto em que ela está inserida e em sua cultura como um todo, certo? Agora, o ser humano é um ser extremamente individualista e antropocêntrico. Isso significa que ele se considera no centro do universo e que ele é o único obtentor do conhecimento, tal qual vai lhe possibilitar a mudança do meio que ele está inserido. Ou seja, o ser humano é o único obtentor do conhecimento que vai lhe possibilitar a mudança do mundo. Essa corrente, essa teoria vai fortalecer muito mais o racionalismo. O racionalismo tem como base a ditação de que para se obter a verdade absoluta é necessário se usar a razão, certo? Ou seja, a única chave para a verdade absoluta e para todas as perguntas daquela época seria a razão, o que também vai fortalecer outro movimento, outra teoria, outra ideologia, né? Que é o cientificismo. O cientificismo vai defender a superioridade da ciência, vai dizer que ela é a chave para todos os conhecimentos, que a ciência pode explicar tudo, certo? Então a gente consegue perceber que tudo tem uma ligação. O ser humano agora é um ser antropocêntrico que se enxerga no centro do universo, obtentor do conhecimento, que só é possível se obter através da razão, fortalecendo o racionalismo, e essa razão também está ligada ao cientificismo, visto que a ciência é quem explica isso por meio da razão, certo? Outra característica e mudança cultural também bastante conhecida agora na sociedade, no contexto do Renascimento, é a revalorização da cultura grega. Ou seja, toda a arte, todo o contexto da sociedade agora tem aqueles 3 pilares de antes: a simetria, a harmonia e a beleza, certo? Então tudo vai girar em torno disso e de como os gregos tinham a percepção do belo. Agora o belo volta para a sociedade e essas são as mudanças mais marcantes, mas vale lembrar que não são as únicas, né? É isso. Bom, o eurocentrismo diz respeito à percepção da Europa e suas questões sendo centrais em detrimento ao resto do mundo, ou seja, a história do mundo contada a partir de uma ótica europeia. Desde o início das primeiras colonizações, iniciadas pela Espanha e por Portugal, os principais marcos mundiais são contados pela Europa. Ou seja, um estudante mal informado pode vir a crer que a Europa veio antes, surgiu primeiro do que muitos outros continentes, como a África, a Ásia, as Américas, sendo que não, esses continentes, antes da colonização europeia, possuíam suas civilizações próprias, possuíam costumes, culturas, crenças, que acabam sendo desvalorizadas com a chegada dos europeus nesses locais. Bom, como a gente já viu até agora, o Renascimento Cultural foi o período onde os homens da época buscaram uma reforma no pensamento e nos ideais da época. Porque na época antecedente da Reforma Protestante, que foi a Idade Média, a Igreja Católica que ditava tudo que era dito e tudo que era ensinado. Então, consequentemente, como era a igreja que ensinava aquilo, tudo que era questionado era explicado de forma teocêntrica, de forma voltada para Deus e para a criação de Deus. Mas os homens, mesmo acreditando naquilo, na criação de Deus, eles buscavam a explicação daquilo de uma forma racional, de uma forma científica, e não apenas voltado para porque Deus criou assim e porque Deus quis. Então, os homens ficaram completamente insatisfeitos com isso naquela época e acabou criando o renascimento cultural. Então, com essa revolta dos homens com a Igreja Católica e com o cristianismo, a Igreja Católica perdeu o seu poder e abriu espaço para novas vertentes do cristianismo, que foi a Reforma Protestante, né, o protestantismo, que trouxe o cristianismo de uma forma diferente, apesar de ainda pregar a criação de Deus, Deus como Criador, Deus poderoso, ela trouxe o cristianismo de uma forma diferente. Então, ao contrário do que muitos dizem, no Renascimento Cultural, a única coisa que aconteceu foi
a Igreja Católica ser questionada e não Deus ser questionado. Então, a expansão do cristianismo existiu sim durante o Renascimento cultural, mas de outras formas. A Igreja Católica perdeu seu poder e o cristianismo de outras formas foi crescendo e a Igreja Católica perdeu seu poder. Um exemplo de que o Renascimento cultural não é contra o cristianismo é através da arte. Ao analisar a arte do Renascimento cultural, a gente pode e muito ver a presença de Deus nas obras. Eles retratam muito a imagem do Criador, retratam ambientes religiosos e Deus como poderoso. Se você analisar as obras do Renascimento cultural, você consegue muito ver a presença de Deus naquilo. Então, recapitulando tudo, o período do Renascimento cultural foi o período onde o cristianismo cresceu de forma diferente, não questionando a existência de Deus e o poder de Deus, apenas questionando os ideais da igreja da época. Bom, em suma, podemos classificar o Renascimento cultural como uma série de transformações ocorridas na Europa, e as principais características dessas transformações são o antropocentrismo, que é a visão do homem como o centro de tudo, a perfeição, que pode ser percebida e observada nas obras de artes renascentistas, o naturalismo, que é um estudo aprofundado da natureza e a representação dessa natureza nas obras de artes, o hedonismo, que é quando se deixa as privações cristãs de lado e se passa a ter um engrandecimento dos prazeres terrenos, o individualismo, que é quando o homem passa a ser um ser crítico e também responsável por suas ações, e, por fim, o racionalismo, onde a razão humana é o centro das explicações e o empirismo é fortemente utilizado. Bom, esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenhamos passado uma mensagem clara e que o entendimento tenha sido alcançado em relação ao assunto.